Sejam muito bem-vindos ao 6º episódio do WM Podcast. E hoje vamos conversar, bater um papo com o criminalista Dr. Jefferson Nascimento. Ele é um criminalista super conhecido, super atuante, tem um posicionamento no digital extremamente forte, além de ser mentor de outros advogados, palestrante, o cara é completo. Jefferson, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Um prazer te ter aqui no WM Podcast. Seja muito bem-vindo a essa casa. Muito obrigado. Primeiramente, eu que agradeço o convite. E agora eu fico imaginando o pessoal assistindo, muito conhecido, eles pensando, mas eu nunca vi ele. Conhece, né? Mas para quem não sabe, quem não se lembra, sou Jefferson, advogado criminal aqui em Curitiba. E me posiciono na internet e estou muito feliz de estar aqui bater esse papo com você, pô. Maravilha. Jefferson, eu conheço você das redes sociais, né? Hoje é a primeira vez que nós nos vemos pessoalmente. E eu sei um pouco sobre a sua história, sobre a sua trajetória, pelo que eu vejo nas redes sociais. Mas me conta um pouco, para quem não te conhece tanto na história, na essência, você já começou direto no direito criminal? Porque hoje eu vejo que é seu foco total em criminal, né? Isso. Como que foi esse início? Você quer saber o início desde quando eu ganhei um presente, quando era criança, vendi paçoca no sinaleiro, e fui pintar uns muros, e aí de repente eu consegui transformar o que eu tenho hoje, ou quando depois da faculdade? Cara, fica à vontade, o dia que você achar melhor, você que manda. Bom, só porque, como eu falo de história, o povo conhecer um pouco mais, nasceu numa família de advogados e juristas, não. Eu nasci numa família tradicional do norte do Paraná, ali de Autônia do Paraná, uma cidade pouco conhecida. Minha mãe era diarista até hoje, meu pai era cortador de cana. Uhum. E eles fizeram aquele tradicional, tá na cidade pequena, que é para a cidade grande, para tentar novos rumos. Então eles foram para uma cidade não tão grande, mas que me ajudou muito, Paranaguá, já vou falar, cidade litorânea. Então eu fui pra lá com a minha família, tentei ser jogador de futebol. Sempre falo que eu tinha tudo pra ser jogador de futebol, sabia? O que faltava? Tinha meião, caneleira, chuteira, só não tinha habilidade, mas estava lá tentando, sabe? E aí aconteceu alguns fatores, a gente nos mudamos para Curitiba. E aí então eu trabalhei com muita coisa antes, né? Eu balancei bandeira na rua, entreguei panfleto, trabalhei entregando cartãozinho de casa em casa para político. Fiz várias coisas, trabalhei de manobrista, lavacar, fiz várias coisas e tentei a faculdade de Direito por influência de um primo meu. Dentre a minha família, que eram pessoas mais humildes, a única pessoa que era um pouco mais destacada e que tinha, digamos assim, um pouco mais de poder aquisitivo era esse primo que era delegado. Uhum. Então eu, quando criança, eu tinha na minha cabeça que para eu ter uma vida diferente, como parecia próspero, eu tinha que ser delegado. Então eu fui atrás disso e consegui uma bolsa no ProUni, entrei na faculdade. Desde a faculdade em si, eu sempre atuei no direito. Não criminal, eu atuei em todas as áreas, fiz estágio, sabe? Eu sempre falo para todo mundo fazer muito estágio, independente da tua área que você trabalha, faça estágio. Sim. Eu fiz mais de 10 estágios, eu fiz coisas que não podia fazer, por exemplo, fazia 2 estágios, e é limitado, 6 horas. Sim. Mas mesmo assim eu fazia uns negócios lá para ter 2 estágios, então eu trabalhei em várias áreas. E na faculdade ainda eu trabalhava no Lavacar. Durante a faculdade? E fora o Lavacar tinha uma empresinha de Uber que a gente administrava quando saiu Uber. Uhum. Fazia várias coisas, cara. Tipo o Júlio, sabe? O pai do Cris. 3 empregos. Tinha uns 4, 5. Muito, muito. Mas aí quando eu passei na prova da ordem, sem largar nenhum emprego, eu decidi focar no criminal. Por quê? Não por causa do sonho de ser delegado, porque o sonho de ser delegado eu larguei no meio da faculdade, que eu conheci um professor, um advogado, e aí ele usava umas gravatas assim de uns R$2.000, R$3.000. Falei, pô, acho que o negócio é ser advogado, entendeu? Aí não tô lá ainda, hein, mas, né, é muito tempo. Agora eu quero já chegou, né? Sabe que já chegou. Aí eu quero ser advogado. Daí eu saí e foquei na área criminal. Tive algumas experiências com alguns casos que me forçaram a me dedicar mais, sabe? Teve, por exemplo, eu saí da faculdade achando que era bom porque eu tirava boas notas, mas na verdade a faculdade não me preparou para a vida prática, profissional. Acho que nenhuma profissão prepara, seja dentista, jornalista, o que seja, porque a gente sai, engenheiro, sai sabendo aplicar ali o que você aprendeu na faculdade. Por exemplo, você aplica a lei, o engenheiro vai fazer os cálculos, né? O dentista sabe fazer, mas você não sabe o que é necessário para prosperar, que é gestão. Então você não sabe fazer marketing, você não sabe cuidar da tua empresa, você sai dali cru. E eu descobri isso atuando num caso que
no meio do caso eu descobri que o procedimento era diferente, então fiz um bom trabalho, mas não fiquei satisfeito com isso. Isso me forçou a estudar e cada vez me aplicar mais só na área criminal. E por isso que daí eu foquei na criminal, sabe? Mas você teve um mentor nesse início na advocacia ou você foi com a cara e com a coragem? Porque você tinha o primo, mas ele não era do direito criminal, né? Faleceu na faculdade. Ele já era aposentado e eu estava na faculdade, ele faleceu. Então ele não tava. Eu saí, eu tinha um amigo que eu conhecia na época do colégio e ele era envolvido assim nos meios políticos, então ele tinha bastante contato. Eu fiz uma proposta para ele abrir um escritório comigo. Aí nisso eu trouxe um sócio da faculdade comigo, da área civil, que ele é meu sócio até hoje, o Rafael, e eu montei o escritório. Então não tinha assim, hoje é maravilhoso na internet, cara. Hoje, Facilita, né? não. Antigamente, que nem eu tava aqui, o que eu fiz? Eu saí, eu aprendi na prática, eu errei durante os 2, 3 anos, daí eu falei, cara, eu tô errando aqui, daí que eu fui começar a ler mais, a procurar cursos, não tinha como hoje, hoje é uma teta na internet, você vai ali, tem mentoria de tudo, só basta você filtrar, saber quem que vai ser o mentor, mas tá muito mais fácil ele adquirir o conhecimento. Hoje eu digo que antes, quando eu me formei, eu precisava de 10 anos para conseguir uma carreira próspera, uma carreira conhecida, com a internet eu consegui fazer isso em pouco menos de 5, hoje é possível fazer em 2. Porque o marketing é possível fazer você alcançar as pessoas. Então, com uma boa estratégia de captação de cliente, uma entrega de conteúdo de qualidade e o melhor de tudo, depois que você vende para o cliente, você entregar um serviço realmente, porque não adianta nada você fazer uma propaganda na internet. Aí você consegue o cliente e na hora de prestar o serviço é uma porcaria, né? Sim. Não adianta, você tem isso. Então hoje é muito mais fácil. Na minha época, respondendo a tua pergunta, eu não tive mentor. Eu saí, nosso primeiro caso, a gente teve sorte, a gente pegou um caso que eu nunca tinha visto de licitação, não era criminal, mas de licitação. A gente se empenhou, aprendeu tudo, comeu um monte de livro e conseguiu o resultado naquele processo. Daquele começou a vir aí os outros criminais, e sempre eu sozinho. Então, assim, eu até hoje, eu palestro, eu vendo meus cursos, né, na internet, até para ensinar quem sai da faculdade sem uma noção de gestão, sai da faculdade sem um padrinho, mas quer viver da advocacia. Então eu criei esse curso, que eu tenho curso para isso, porque eu não tive e eu quero que pessoas tenham, sabe? A minha mentalidade é mais essa, acho que tem espaço para todo mundo. Você quer facilitar a caminhada de quem... daquilo que lá atrás você não teve, né? De ter essa pessoa para dar o norte. Até porque, eu concordo plenamente com você, a gente sai da faculdade totalmente cru. A gente não tem visão de gestão, de marketing, de negociação, por exemplo, né? Não ensina nada disso na faculdade. E quando a gente é colocado no mercado de trabalho, aí tem que se virar, né? E eu percebo que muita gente erra, né? E tem uma carreira mais conturbada, justamente por não ter esses conhecimentos, que muitas vezes são conhecimentos até básicos, né? Mas que não são ensinados. E aí me vem 2 perguntas. Primeiro, lá atrás, porque você já teve essa visão do digital já há um bom tempo, né? O que te levou a ter essa visão? O que te deu o start? Porque, né? o que te deu o start para você começar no digital? Rapaz, essa é uma história. Será que eu conto, mano? Será que eu conto? Conta. Já vi quem foi que te influenciou. Não, é que eu contei pra ela essa história porque o que aconteceu? Esse meu sócio que começou com a gente passou por alguns distúrbios que a gente teve que desfazer as sociedades, porque a gente descobriu alguns negócios não muito, como pode dizer, Adequados. digamos assim, não quebrou a nossa confiança, né? Então a gente decidiu desfazer. E aí quando aconteceu isso, eu e meu sócio, o Rafael, a gente tava passando por vários problemas, cara. A gente tinha uns clientes do Rio Grande do Sul, que eram clientes bons, e a gente tava passando por vários problemas para entregar os resultados. Qual que era a pergunta? Como que você decidiu começar no digital? Verdade. O que foi o start para você começar no digital? Eu lembrei, porque às vezes eu tenho hiperatividade, depois eu vou lá e volto. Vai longe. Vai. Nem se preocupe, cara. E então a gente teve uma fase que eu tava 2 anos formado, 2 para 3, e a gente tava acontecendo exatamente aquilo quando a gente saiu da faculdade, não sei se na tua área também é assim, mas falam que pra gente começar a ganhar dinheiro na advocacia tem que esperar 2 anos, sem ganhar R$1, né? A gente tava nessa fase já 2 anos e meio sem receber R$1. E aí eu tava preocupado, ele também, e aí eu fui convidado pra passar um final de ano na praia. E normalmente a regra é não sair com o cliente, né? Mas eu tava de boa em casa, aceitei. E aí nessa viagem eu tive uma experiência, cara, de umas conversas aí, não sei se é uma pessoa muito religiosa.
Sou. Tive uma conversa aí com Deus e ele falou pra mim, faz uns 5 anos da minha vida, assim, não, você tem que vai na internet, faz isso, faz aquilo. Aí eu não botei muita fé, né? Porque eu sou uma pessoa mais comunicativa, sou uma pessoa mais extrovertida, eu pode estar na pior situação do mundo, eu consigo fazer piada, que não é muito bem visto pelos outros, mas eu consigo tirar das situações, não seja, independente de qual seja, algo bom. E isso pra mim, eu não esqueci, eu vou chegar lá, Relaxa, tá? fica à vontade. Isso pra mim é bom pra eu atuar na área criminal, cara, porque às vezes tem lá casos totalmente sinistros nos olhos de cada um, que deixa o seu eu pessoal, os seus entendimentos internos interferirem, eu consigo abstrair total aquele cenário e avaliar só o que eu preciso ver, né? Procurar as minhas teses. E então eu decidi vir pra internet por causa dessa experiência, né? E por eu ser assim uma pessoa um pouco diferente, um pouco fora da curva, eu não era muito bem recebido assim por algumas pessoas, diga mais da nossa área, assim, que tinha que ser uma postura séria, alguém brabo, sempre muito sério, Cara nada de fechado. piada, é. E eu falei, eu não vou ser assim não. Daí eu falei, como é que eu vou chamar a atenção na internet? Porque eu tinha um perfil que eu postava que eu viajava, né? Eu não usava muito Instagram, nem sabia que o Instagram ia ser essa Essa ferramenta toda, não, né? era bem fraco na época ali, 2020, que eu tava começando. Foi Deus que falou pra eu fazer. Eu falei, não sei o que eu vou fazer, eu vou dar um jeito. Aí eu, como é que eu. Não vão querer me ouvir. Aí eu falei, já sei, cara. Eu tava na praia com um monte de funkeiro, um monte de cliente. Eles fizeram pintaram o cabelo de branco neve, Aham, sabe? Eu falei, eu vou nevou. pintar isso aí. Nevou. E meti o branco no cabelo, velho. Ficou branco, mas ficou branco mesmo, mais branco que tua camisa. Aí eu falei, já sei. Peguei o celular, cheguei em Curitiba, eu tinha esses clientes empresários Uhum. de Rio Grande do Sul. E eu sabia que eles não poderiam desfazer os contratos comigo, várias coisas. Daí eu peguei e meti assim, eu peguei o primeiro store, cabelo branco. Ó, quem me acompanha da faculdade sabe como eu sou, eu sempre fui uma pessoa um pouco mais descolada. O pessoal ia de terno pra faculdade, ia de regata, só que nesse tempo que todo mundo ia pra faculdade de terno e de regata, eu já fazia muitas coisas, vários negócios, né, que eu te falei. E nesse tempo, enquanto o pessoal tava fazendo estágio, eu já tinha meu escritório no 5º período. Sim. Então o pessoal meio que sabia que eu era meio maluquinho da cabeça. Aí eu falei, então, você sabe como eu sou, eu quero mostrar um negócio pra vocês. Ó, a minha aparência, ela não chega antes da minha qualidade de trabalho. E eu quero Boa. conversar com vocês isso. Quero que vocês entendam que vocês ficam se preocupando com a roupa vestir, com a maquiagem passar. Eu quero que vocês foquem no conhecimento que vocês têm. Eu quero que vocês foquem no que vocês vão entregar pro cliente de vocês. E o cabelo branco. Porque eu não vendo aqui no meu escritório, meus clientes, uma peça, uma defesa. Eu vendo a possibilidade de alcançar a família antes. A possibilidade de ele sair da cadeia antes e ter a liberdade dele. Porque antes de tudo, ele é um ser humano, mesmo que possa ter praticado algum ato tido como crime, mas além de tudo, ainda ele é um ser humano. E ele tem que ter os direitos dele respeitados, porque não é o direito dele. É o direito do juiz, do promotor, do pedreiro, é o direito do ser humano. E ele é um ser humano. Como aquele papo lá o pessoal quer falar de racismo e esquece que isso aqui, Deus é colorido, não tem cor, sabe? É a mesma coisa. É uma pessoa que praticou algo repugnante, pode ser, às vezes não, mas ele tem que ser punido como manda a lei. E aí comecei assim, daí cabelo branco, né? Fiquei uma semana cabelo branco, aí fui pintar de preto, ficou azul. Que beleza. Né? Não, e o que eu percebo? Você, não sei se de forma intencional, né, se você tinha aquele conhecimento naquele momento, mas você usou duas características muito fortes do digital. Primeiro que você foi autêntico. Eu vejo muitos colegas nossos que tentam copiar outras pessoas e, cara, não dá certo, não adianta. Você tem que ser quem você é. Como você falou, você é um cara mais extrovertido, conversava, e foi essa autenticidade que te ajudou nesse início. E segundo ponto também, que é um detalhe que eu canso de falar, todo mundo, toda empresa deveria utilizar e é muito pouco utilizado. Entender o porquê. Mostrar para o cliente não o que você faz. O que você faz, o cliente sabe. Você vai ter que peticionar, que você vai ter que fazer audiência, isso o cliente sabe. Mas você mostrou pelo porquê. Por que você era o advogado ideal para eles? Sim. Porque você não estava preocupado necessariamente com a sua aparência, o que queria ver de você no primeiro momento. Não. Você está preocupado com a qualidade do seu trabalho. E aí você usou esses dois gatilhos e daí que começa sua carreira no digital. Não foi intencional. Eu fiz vários cursos de lá pra cá. Aham. Fiz vários cursos lá pra cá e descobri depois alguns gatilhos. Mas foi realmente que eu te falei. Eu escutei, veio uma voz assim, falou, faz assim, assim, entra. Falei, então vou fazer sem entender nada. E aí veio andando de lá pra cá, né? Daí o que aconteceu? Falo que eu tenho sorte, mas não é sorte,
você procurar, né, fazer a tua sorte, digamos assim, nada cai do céu. E aí apareceu alguns clientes para mim. O que aconteceu? E o que eu comecei a fazer? Fazer ao vivo minhas audiências. Nenhum advogado faz. Sim. Todo mundo pega ali o seu melhor take, pá, joga só lá. Sim. Só o sucesso, né? Aí eu comecei tudo, desde ao vivo. E aí no primeiro júri eu fiquei de joelho. Aí absolveu. E aí eu comecei a vir atraindo mais pessoas pra ver, sabe? Porque daí eu inventei também algo que eu chamava de passinho do alvará, né? Que eu vim pra internet. E qual foi a minha caminhada? Eu tive que chamar a atenção pra atrair público, pra depois entregar os conteúdos. Passinho do alvará é que assim, eu tava na época do advogado TikTok, fazia dancinha, sabe? Eu não sei dançar. Dá pra ver. E aí, o que eu falei? O que eu vou fazer com isso? Falei, já sei, vou fazer o passinho do alvará. Toda vez que eu soltava um cliente, eu dava uma sarradinha e postava lá, passinho do alvará. Eu sabia... Antes de tudo, eu chamei meu sócio pra conversar. Falei, vou fazer tudo isso aqui, vai ser uma loucura, a gente vai ser criticado, mas talvez possa dar certo. Ele fechou, não sem problema nenhum. E aí começaram os advogados, dancinhas, coisa não é de advogado. Daí isso começou a atrair clientes também. Porque eu fazia alguns vídeos de meme. Não sei se já chegou a ver um que o cara chega, eu chego assim e falo: Meu Deus, doutor, matei meu cunhado, não sei o que eu faço. Eu o da faca? Na mão. Já vi. Aí o cara veio, não, dizem que você matou. Então isso atrai bastante. Começa a limpar a faca. E aí, procurem lá que esse é bem legal, hein? Não é fácil esse. E aí o passinho do alvará. Daí começou a vir vários advogados. Isso é ridículo, ridículo. Quando eu consegui ali ter uns 2.000 visualizações no Store, tava assim, massa, né? Tava 2021. Aí eu peguei e soltei uma resposta assim. Vocês estão vendo o passinho do alvará, mas vocês não estão vendo o que é isso. Não é uma dancinha. Dancinha qualquer idiota faz, é um passo que qualquer pessoa consegue fazer. Mas para eu fazer o passinho do alvará, eu só fazia quando soltava alguém. Justamente. Então, se eu tô fazendo aqui, é uma comemoração. Para soltar alguém, se você, olhando pra câmera, se você é advogado criminalista, você sabe que menos de 10% dos pedidos de liberdade são concedidos. É um puta trabalho para conseguir um HC. Sim. Às vezes o cara nem... Tem uma foto torta que tá vendo que não é ele, tem uma pessoa dizendo que não é ele, a vítima dizendo que não é e ainda fica preso. Então, é muito difícil você conseguir a liberdade. Então, eu falei, então, se você é advogado criminal, sabe que é difícil. E, então, além disso, não é a dancinha, é o estudo, é a técnica e é o despacho, é o resultado. Daí o pessoal começou a olhar assim. E nessa semana, acho que eu fiz umas 15 vezes direto. Então eu tinha soltado 15 pessoas numa semana. E pensa, porque o seu futuro cliente, ele tá vendo e ele já teve essa sacada. Não, se ele tá fazendo, cara, é mais um resultado. Pô, o cara é bom, o cara tá fazendo ali 2 vezes no dia, 3 vezes, 5, 6, 10 vezes na semana. E realmente, a gente que é do direito criminal, nós sabemos o quanto que é difícil. Então, assim, aquele advogado que tá te criticando é uma coisa que eu aprendi com o tempo. Se a pessoa tá te criticando, é porque ela não tá fazendo. Sim. Entendeu? Ela não tem o resultado e vê você utilizando de ferramentas para conseguir o seu resultado e ao invés dela correr atrás e buscar, não, ela prefere te criticar. É muito mais fácil. E outro ponto também, quem critica, em regra, tá com tempo livre, né? E a gente que tá ali, que tá ralando no dia que tá correndo, não tem tempo pra isso. É aquele papo de prosperidade, né? Se a pessoa tá aonde você quer chegar, já tá acima de você, ela não vai perder tempo te criticando. Não vai. Quem tá te criticando é alguém que queria fazer, na verdade ele te admira. Então, se vocês têm hater, eu comecei a amar as pessoas que me criticavam, porque é ali que meus vídeos começavam a ser entregue pras pessoas. Sim. E deu certo, isso aí, começou os clientes, começaram, cara, eu quero ver o passinho, quero ver o passinho. E aí eu consegui ligar ali pra chamar a atenção dos advogados e começar a vender as mentorias. Mas isso que você falou, é que eu queria terminar, né, o gancho lá, é exatamente isso. Eu aprendi, ensino no meu close, nos meus grupos, que se o advogado tá te criticando, agradeça, porque você tá conseguindo um hater, isso vai fazer seu conteúdo ser entregue, mas responda ele com educação e com resultado. Sempre falo isso. Eu já fui representado na ordem, e aí o advogado inteligente colocou assim, eu quero uma denúncia anônima. Primeiro ele não pode denunciar anônimo, né? Sim, já começou errado. Mas ele fez do e-mail dele. Aí eu tinha o e-mail dele. Aí que eu consegui beleza. ver o perfil dele, né? Sim. E aí ele mandou assim, por favor, anônimo, porque esse advogado, ele anda armado e eu tenho medo dele me representar. Aí eu falei, que loucura é essa, né? Aí fui na OAB, eles foram lá e falaram que Falei isso por quê? Porque esse advogado era lá de Minas Gerais. Minas Gerais. Mas, óbvio, você vê aonde você já tá atingindo o público, né? Lá de Minas Gerais, ele ficou incomodado e eu abri o perfil dele, cara. Era só foto com peixe, foto com a namorada. Não, nada a ver postar foto com a namorada, tá? Fotos, tipo, nada do profissional dele. Ou seja, ele não sabe, ele não consegue usar a ferramenta, o Instagram, da maneira que ele podia estar usando e talvez se tornar mais próspero, porque essas pessoas que ficam te criticando e reclamando, é que elas não são pessoas prósperas, não são pessoas que estão felizes no que estão fazendo. Aí elas querem
te derrubar, porque não querem ver você feliz também. Mas esse tipo de pessoa eu ignoro todas. Normalmente eu curto, eu comento, eu mando coração pra ele, sempre quando tem. Mas tem bastante gente que critica às vezes. É porque é aquilo que você falou, né? O hater é o seu melhor influenciador. Porque ele, em regra, assim, geralmente é aquela pessoa que quer te criticar, aí manda seu vídeo para 5 pessoas. Né? Porque quer mostrar pra todo mundo que Aí você eu tá ganho errado. 2 seguidores ali já. Já vem. E outro ponto também que eu vejo assim muito forte no digital hoje é justamente isso. É poder. E esse advogado até é um bom exemplo disso. É chegar em pessoas que talvez você não tivesse acesso por causa da questão geográfica, tá? Por exemplo, lá em Minas Gerais, tem certeza que não foi só esse advogado que viu. Vieram clientes de lá com certeza para você através desse mecanismo. E por uma questão geográfica, se você não estivesse no digital, você não teria conseguido alcançar. Não. O digital, eu falo pra todo mundo hoje. Eu não, eu copiei essa frase acho que do Bill Gates. Se você não tá digital, você tá fora dos negócios, né? E vamos lá, você chega numa cidade, você quer ir numa padaria. O que você digita ali? Procura no Google. Você quer ir em qualquer lugar, você vai no Google. Aí eu vejo esses dinossauros, que a gente chama os dinossauros, advogados que não querem entrar na internet, ou qualquer profissão, não importa com a tua profissão. Você tá fora da internet, cara, como é que vão te achar? Já estão fazendo o mundo do metaverso, e você ainda tá aí querendo relutar com a internet. E olha só como que é engraçado. Eu comprava 1 milheiro de cartão quando eu me formei. Com certeza já deve ter feito essa análise, né? Aí você vai lá e demora, entrega 1000 cartões, um para cada pessoa, que é o marketing offline que funciona mais do que o digital ainda. Ele tem resultados mais rápidos pela questão de estatística, porque você entrega um vídeo para 50 mil pessoas para atingir um potencial. Sim. O cartão ali, você entrega 10, já atinge, digamos assim. Sim. Mas olha a demora que você faria para entregar 1000 cartão, você faz um vídeo com os gatilhos certos, da maneira certa, com conteúdo bom, você entrega 1000 views em 1 minuto. Então, olha a proporção para você ter para conseguir cliente. Então, por que ficar usando o Instagram para criticar se você pode realmente entregar, entrar na internet, não só o Instagram? Sim. A gente tem que usar o método vitrina. Você já ouviu falar o método vitrina? Não. O método vitrina é tipo assim, quando você vai num shopping, você não olha as vitrines. Sim. E você, é pela vitrine que você olha que você decide entrar. E às vezes você vai em um shopping, você olha uma loja da Nike, vou entrar hoje. Não, você vai em 10 shops, daí 10 vezes você tem a loja da Nike em todos. Uma hora você entra da Nike. Mas ela está em todos. O método vitrina é você estar em todas as plataformas digitais. Tem o KaiWai? Não gosta? Vai usar também. Facebook, Instagram, TikTok, não gosta? Pega um conteúdo bem feito e usa em todas as plataformas. Isso que aqui dizem normalmente. Mas o método vitrina não. Você vai entender cada plataforma e fazer um conteúdo legal. Por exemplo, o YouTube. Vou começar, né? Mas tipo assim, pro YouTube, por exemplo, tem que ser um vídeo mais educacional, mais explicativo, mais longo. Sim. TikTok tem que ser algo que interfere com palavras. O vídeo mesmo fala por si sem ler legenda. Sim. O Instagram já dá pra dar uma melhorada. Entender cada rede social e estar em todas, pra ser encontrado. Com o teu nome ali, registra, tal, advogado, sabe? Cada formato, né? Isso. Mas vitrina tá em tudo que você vai ter chance. Eu percebo que, por exemplo, eu já vi, acho que uma aula sua, que você estava dando ela tanto no Instagram, ao mesmo tempo no YouTube, né? Que é justamente isso, por ser um conteúdo educacional, essas duas ferramentas você consegue atingir o público que você quer. Sim. Se você fosse fazer uma live, por exemplo, no TikTok ou em outra ferramenta, o público não é aquilo que o público quer, não é naquele momento que ele tá de consciência pra entender, não, agora eu vou acessar aqui porque eu quero aprender. Não, o cara não tá nesse momento, ele tá no momento de lazer, quer descansar, quer não pensar em nada, não lembrar de problema, não lembrar de trabalho. Então, entra muito nessa questão de entender qual ferramenta você está utilizando, né? E como fazer um conteúdo adequado para aquela ferramenta. Sim. Todas têm potencial, mas tem que saber realmente lidar com cada uma. Hoje, das ferramentas que você utiliza, né, redes sociais, qual a rede social que mais te dá um retorno? Instagram? Financeiro, de seguidor. Pode. Aí nós vamos lá. Nós falamos aqui do método vitrina para o tráfego orgânico. Você vai fazer bonitinho, você vai conquistar, daí tem a questão do carisma, a questão dos gatilhos humanos. Mas o que te dá retorno, se nós falamos de profissional, de ser contratado, efetivação, é converter lead em cliente, né? É o tráfego pago. Então você vai ter que, como regra, ter o Google Meu Negócio, é a regra de tudo, Sim. é o básico, que é 2019, isso aí se você não fez ainda, já está lá em 2018 ainda. E aí você saber usar o Meta, a plataforma Meta, e você fazer um marketing direcionado. Por exemplo, para o tráfico, né? Sim. Posso falar tráfico? Pode, né? vontade. Vamos falar direito criminal. Para o direito criminal é muito difícil fazer um tráfego e conseguir fazer um marketing, porque você não pode incentivar alguém a praticar um crime. Sim. Então eu comecei a quebrar minha cabeça ali, como é que eu vou fazer?
Hoje a gente tem curso. Agora, por exemplo, uma de pensão, você consegue fazer ali uma imagem da mãe sofrendo e falar bem assim. Por exemplo, tem um cara que eu sigo que ele fala assim: ah, você tá aí passando fome com teu filho, o bonitão lá curtindo na praia. Você consegue fazer algo assim mais provocador? Sim. No criminal, não. Ah, você tá passando necessidade, vai lá e rouba que eu vou te defender. Não tem como, sabe? Então, tem que entender qual que é o teu nicho para fazer uma estratégia bem feita. Eu hoje estou desenvolvendo, mostro para os alunos que eu aprendi que eu tenho que falar com as mães dos presos, com as suas mulheres, ou às vezes com alguns presos, porque alguns têm celular também, alguns estão soltos, mostrando para eles que, na verdade, ele não precisa do advogado criminal para ser o que o Estado, a sociedade, todo mundo coloca como apenas um espectador ali, apenas uma figura representativa que teria uma defesa. Muitas vezes o advogado ele chega no processo, o cara já está condenado, então ele só precisa do advogado ali para não ser abusado, para não levar porrada, que muitos caras que me contrataram, doutor, só quero que não me batam. Ou seja, é uma figura figurativa aqui só representando, não, eu não vou ser esse advogado. Por isso que daí já aumenta meus honorários, aumenta tudo. Sim. Eu não sou esse cara, eu sou a sua esperança. Eu sou a esperança da sua família. Eu sou a esperança que vai lutar contra um Estado vou impedir uma sentença injusta contra você. Eu vou impedir que você seja condenado sem provas. E se você tiver prova contra você, eu vou impedir que seja através de um abuso do Estado. Porque o Estado não pode combater o crime cometendo ilegalidade. Então eu não vou ser o advogado figurativo aqui só. Eu vou ser o advogado que vai garantir que a lei está sendo aplicada para você. E se não for, você vai ser absolvido. Entendeu? Eu mudei o jeito de fazer o marketing. E sem ter problema com a OAB, porque eu não estou oferecendo serviço, eu não estou ostentando, não estou falando de valor, eu estou vendendo para ele a esperança que o advogado devia ser. As pessoas esquecem que o advogado é a esperança. O advogado não está ali para vender promessa, você tem que vai garantir o resultado, não. O advogado, ele é a verdadeira esperança. O que o cara fez, ele saiu da linha, cometeu um erro, só que vamos lembrar, né? Todo mundo tem direito a uma segunda chance. Sim. Então o cara ele tem a esperança que ele não vai ser punido tão duro, ele vai ser punido mais devagar ou não vai ser punido. Então é só a esperança dele, porque ele já fez, já está na lei, tem que ser punido. Então é assim que a gente tem que ser vistos, nós advogados criminal, e respondendo você sobre como eu faço marketing onde dá mais retorno, é no tráfego pago, mas porque eu faço essa estratégia diferente do orgânico. Porque você não vai ver esse vídeo que eu acabei de fazer no orgânico. Quem vai ver é as pessoas que foram no presídio, é as pessoas que estão ali que eu coloco o marketing estratégia. Né? Não, e faz total sentido, porque por coincidência o exemplo que você utilizou do direito criminal e direito de família são as duas áreas que eu atuo, as duas áreas que eu sou especialista. E realmente a forma de fazer o marketing é totalmente diferente, né? No direito criminal, você tem esse ônus do tipo de cliente, né? Isso. Agora, no direito de família, não. Você pode fazer um marketing um pouco mais aberto, né? Mais com storytelling, e você conseguiu trazer novamente o real motivo. Acho que você entendeu um pouco da essência de quem te contrata. Porque eu vejo muitos advogados pensando o seguinte: o cliente precisa mais de mim do que eu dele. Não é engano. Não é engano. Sim. Nós somos todos empresas, querendo ou não, o advogado é uma empresa e ele precisa conquistar o cliente. Se a empresa não vende, ela fecha. Não tem conversa, não tem escolha. E você tratou e trata seus clientes, né, pelo que eu vejo, de uma forma muito pessoal. Pessoal no sentido de buscar entender a dor dele, né, a dor que atinge ele, e conseguir se conectar com essa dor para ajudá-lo a chegar em uma solução. Então, cara, assim, sendo muito sincero, é um estilo de marketing que ele é muito pouco utilizado, apesar de ser um dos mais eficientes que tem. E te falo, porque né, já é na nossa área, na área criminal são pouquíssimas pessoas que agem assim e que têm essa visão. Então, parabéns. Porque além da visão técnica, você teve uma visão muito humana e estratégica, né, para poder chegar até os seus clientes. E hoje o seu contato maior com essa estratégia, com tudo que você faz, são com os familiares dos presos? Você acha que é mais fácil de chegar até eles? Ou necessariamente quem te procura? Porque acontece muito, por exemplo, no escritório. O preso contrata alguém, o advogado não faz um trabalho adequado, não dá o resultado que ele gostaria, e aí ele vem atrás do escritório, né, porque sabe que é um ticket mais alto. E infelizmente algumas pessoas, mesmo nessas situações, ainda buscam por um ticket, ainda tem essa dor, para poder resolver a situação. Então no escritório chega muito através de familiares, ou então do preso, do preso não, né? Do acusado,
que ainda não está preso, mas que já está vendo para que caminho que está indo, né, o processo, vir nos buscar. Lá no seu escritório, como que você tem mais acesso? Familiares ou Então, acusado? Lá nós temos algumas estratégias de captação, né? Por exemplo, do meu Instagram, quando é orgânico, é amigos, os presos e as mulheres. Do tráfico orgânico, mais as mães e as mulheres. Porque elas que estão mexendo no Facebook ali, sabe? Sim. Mas as minhas lives, tem muita conversão lives, que eu tô fazendo live e os caras que são acusados vão e assistem. E aí eles comparam. Pô, meu advogado não fala assim. Porra, porque normalmente nas minhas lives, eu também, que nem eu falo assim, que sorte. Não é muita sorte, porque a gente vê inúmeros abusos, né? Acontecendo hoje de juiz, hoje graças a em filmar, tudo demonstra. E normalmente acontece abuso, os advogados ficam de boa. Por exemplo, aquela juíza agora que estourou aí, que falou, começou, me chama de excelência! É absurdo aquilo, né? O que você quer falar comigo? Não. Excelência antes. Você viu esses vídeos, né? Vocês viram? A mulher só fala comigo se falar excelência, senão eu não vou ouvir. Absurdo. Lá. E o advogado calado, né? Isso. E a advogada ficou calada, sabe? Aí acontece muito dessas coisas comigo, eu nunca fico calado. Então daí isso aí o pessoal vê, pô, tem os lados bons e os não tão bons, né? Porque sabe que o juiz muitas vezes leva o pessoal, mas nós, graças a Deus, sempre vamos na parte mais técnica, então a gente tem bons resultados. E aí, então, hoje é bem sortido de onde que vem mais. Mas se eu for olhar assim a estratégia do Facebook, são as mulheres. Se eu for olhar o meu Instagram, daí depende de quem tá vindo, assim. Mas sempre converso com o familiar, daí vou atrás do preso, me apresento pro preso, daí fecha com o preso ali, com a família. Mas você sabe por quê? Você citou aí a questão dos juízes. Sabe por que eu acho que você não tem tanto problema com os juízes? Porque o juiz, é o que eu noto, pelo menos na prática, ele percebe a tecnicidade do advogado. Então, às vezes, você tá sendo mais... tem que falar um pouco mais alto, tem que ser um pouco... aumentar a sua zona ali no momento de falar com o juiz. Só que ele, assim, no fundo ele sabe, assim, não, o Dr. Jefferson, realmente, o argumento dele tem sentido, né? Ele não tá fazendo, abre aspas, pra aparecer. Então, ele não vai gostar, porque ser humano, Sim. vai levar pro pessoal, mas no fundo ele vai entender, assim, nessa aí ele tem um ponto de razão. Aí acaba não tendo esse ônus, né? Eles fazem assim, nossa, parabéns, doutor, parabéns, depois a pena, imagina. Não, tem muito isso. É engraçado, né? Quando você vai despachar agora, mudando experiência particular. O juiz ali, comigo na audiência tranquila, é igual quando você vai despachar no gabinete do juiz, né? Sim. Do desembargador, principalmente aqui no TJ. Aí você vai lá, ele fica lá, te dá toda a atenção. Nossa, excelente. Ó, finge que anota. Não, finge não, vai que né? Anota, pô. É que depois eles, ouvindo assim, a gente, né? Eles concordam com a gente. Não, perfeito. Depois eles leem e muda de ideia, né? Porque você sai de lá feliz, dá aquele erro, às vezes manda pro cliente, não, vai dar tudo certo, o desembargador falou que entendeu, pode ficar tranquilo. Já fizeram isso com o meu sócio uma vez, ele ficou puto. Ele veio assim, não, doutor, pode ficar tranquilo. Ele saiu, não, pô. Ele falou pra eu ficar tranquilo. No outro dia, negado. Acontece muito isso. Mas aí é engraçado, né? Mas pode ser isso. Eu acredito também que em razão da técnica aconteça, porque quando eu tô nas mentorias, eu tô com outros advogados, eu percebo que o mesmo juiz que eu já fiz audiência antes dá uma mudada mesmo. E aí que tá a maldade que eu ia falar ali atrás, que às vezes faz de propósito, tipo, eles dão uma cutucada pra ver o que você vai fazer. Porque, voltando ao exemplo da mulher, porque ficou quieto, porque eles fazem isso. Faz, porque o advogado fica quieto, eles ficam grandão ali. Pô. Aí eles fazem pra ver o que você vai fazer. Porque é sempre assim, é igual quando você vai acompanhar a abordagem também policial, que eles falam, não pode ficar aqui. Claro que pode. Dá tudo pra falar com o teu cliente. Puxa a carteira da OAB, pode sim, artigo 7º, inciso 3, eu posso falar com ele mesmo, me comunicava. Eles olham assim, não, tá bom. Acontece direto. É igual o juiz na audiência. Testam, né? Eles te testam ali pra ver se... Vamos ver se esse cara sabe mesmo. Se ele vai dar Você quer fazer advocacia criminal? É verdade. Se quer fazer advocacia criminal, saiba que se for fazer um flagrante, você vai ter que usar suas prerrogativas. Você vai estar numa audiência, você vai ter que usar suas prerrogativas. Eles vão querer deixar o seu cliente não respeitar os direitos dele, você vai ter que usar. Então, acho que a advocacia criminal todo dia é um teste, né? Total. Pra ver se você sabe. E até porque na advocacia criminal, eu percebo que são muitos quesitos que influenciam no resultado, né? E talvez até por isso que a sua dança lá incomodasse tanta gente. Porque o nível de vitórias que você estava demonstrando não é o padrão do mercado, entende? E aí eles veem a gente vencendo casos, tendo um destaque, né? E isso incomoda, porque o cliente compara,
né? O cliente, querendo ou não, ele segue nas redes sociais, o cliente tem acesso aos advogados, e ele faz essa comparação. Claro que muitas vezes ele faz a comparação no momento tardio, que é quando ele já está condenado. Mas acontece. E acho que esse ponto que vai incomodando mais os colegas. O que é um erro, né, cara? Porque deveria aprender. Mas é todo que mundo ego é aprender e difícil fazer. lidar com ego, né? Todo mundo tem. Ah, e na faculdade de Direito a gente já sai da faculdade com a Nossa, carteirinha você e é com o ego, louco, né? A faculdade... Colocou o terno na faculdade. Eu vim da periferia, né? Aí chegava lá os filhos de desembargador, eu já chamava pra porrada, que eu sabia que eles não iam, né? Que eles ficam falando assim de processar, na minha época não, eu já chamava pra porrada. Isso daí tem muito ego, é difícil lidar. Então pensa, pô, esse cara é mais jovem que eu, cheio de graça, como é que ele consegue ou não? Aí eu também peguei algo aí nessa situação, porque, cara, eu passava o sufoco que os clientes dos caras mandavam mensagem, mandei teu vídeo pro meu advogado, mandei sei lá o que pra ele ver, eu falava, meu, caramba. Já vem a bagunça, já vem a confusão. Um saco, né, mano? Porque os caras não entendem. Só que daí eu aproveitei e comecei a fazer isso. Falei, gente, vocês não... Vamos fazer uma comunidade, fiz uma comunidade grátis, vamos estudar junto. Vamos estudar junto. Aí depois eu transformei na mentoria, pra lidar com esse tipo de público. Hoje, eu fiz GIF, né? Se você pesquisar ali Jeff, ou Passinho do Alvará, ou Lili Cantou, tudo junto, vai ter uma sarradinha lá. No Instagram. Já é uma marca registrada. Tem vários advogados que postam, faz a Lili cantar, né? E postam e me marcam. Que massa, e eu falei pro meu sócio lá atrás, e foi engraçado, não foi eu que falei, que nem eu falei, nessa conversa divina, acredite se quiser, me falou tudo. Aí eu falei pro meu sócio, vai ter advogados criticando, mas vai ter uma época que eles vão repostar, e quando eles tiverem a liberdade, eles vão me marcar. Ele ficou meio assim, né? Porque acreditar isso na advocacia acontece hoje, cara. E é muito gostoso. Se eu posso lá, tem gente que fala, é verdade. Eu fico muito feliz quando um mentorado meu chega e fala, cara, consegui absorver lá 1 tonelada, 500 quilos, consegui soltar o cara. E foi graças à tua aula. Porque eu tenho esse negócio de prosperidade. A gente não pode vir na Terra porque... A gente pensar. Por que tem advogado ou qualquer profissão ganha menos ou mais? Porque eles vendem horas. Eles vendem horas, daí as tuas horas são limitadas a 24. Agora, quando você aprende a pensar com dimensão de prosperidade, que você vende, faz negócio, eu vou ver um caso que o cara tem grana, tem capacidade de contratar, mas que eu sozinho não dou conta. Eu vou lá, faço uma equipe e a gente pega junto, cobra muito mais. Talvez eu não ganhe o mesmo tanto que sozinho, mas na proporção, com certeza eu vou ganhar. Então, eu ajudo, realmente, eu comecei a dar essas dicas e eu vejo os caras lá, os alunos, as alunas postas que conseguiram, eu fico muito feliz. Tão feliz eu fico quando uma mãe de um preso fala obrigado, você salvou a gente. Eu tenho vários áudios das mães chorando, agradecendo. Incrível, né? E só criminalista pode ter isso. Só. Não tem outra... É totalmente diferente, cara. Tem gente que fala assim, que o máximo do direito criminal é virar ministro do direito em si. Vai virar ministro, é o cargo mais alto, né? Não é. O ápice, vamos falar de advocacia criminal, é você ver que você conseguiu restituir a liberdade de alguém. Não fazendo aqui uma análise de culpa ou não, se ele praticou ou não, mas é você ver a felicidade que você deu a chance daquele cara ser uma pessoa melhor. Porque quem tá na cadeia só que sabe qual que é a amargura de lá, o cheiro de rato, o cheiro de mijo, os abusos, todo final de semana você ficar pelado, levar porrada que eles levam, que eles reclamam demais, às vezes na comida ter caco de vidro. Então assim, eles passam por algo na cabeça que é atormentador, que eles, com certeza, se ele tiver a opção de praticar o crime e não praticar, ele não vai praticar. Aí o erro tá da sociedade, que daí não dá a chance para aquela pessoa. Eu tenho uma teoria que quando o crime e a sociedade é partícipe. Não, assim, não tô falando do vitimismo, falar que o criminoso não... Eu não defendo criminoso, gente, eu não falo que criminoso... Eu acho que criminoso tem que levar a pena, tem que levar uns tapas. Porém, se vai punir os meus clientes é respeitando a lei. Sabe? Então, assim, você tem que punir conforme a lei manda. Então, eu fico maravilhado com essas coisas, cara. É porque, como você falou, tem coisas que só o direito criminal propicia. E, por exemplo, o advogado que falar que é criminalista e que não passou pela situação de ver uma mãe chorando de alegria por você ter conseguido a liberdade do filho dela, cara, você não viveu o direito criminal ainda. Porque o direito criminal é isso. É você chegar e sair do júri abraçado com uma mãe, abraçado com uma esposa grávida do seu cliente, abraçado com o seu cliente. Eu tive uma experiência em Ponta Grossa que, assim, o nosso cliente que nós conseguimos absolver, ele era um senhor já, tinha pelo menos uns 20 anos a mais do que eu, e era bem mais alto, o cara tinha 2 metros. Tinha uns 40? Não, eu tô com 30, né? Já tinha 50 dele. Mas tinha quase uns 2 metros, assim, então um homem alto, grande, sério, e chorando, ajoelhado, chorando, agradecendo. Então, são situações que só o direito criminal te proporciona.
Mas eu falo sempre, trabalhar no direito criminal tem que ser por vocação. Tem. Quem entra pelo dinheiro somente e o cara não é vocacionado, não adianta, cara. Não adianta. Ou vai se perder e vai tomar decisões em busca do dinheiro que são, assim, totalmente repugnantes. E aí vai começar a lidar com pessoas que não faz sentido, que são perigosas, que, né, pode vir gerar algum mal. Ou então não vai ser eficiente. E uma hora a conta chega. É como você falou, eu posso ter o melhor dos marketings, posso trazer 50 clientes por dia. Se meu trabalho não tem resultado, não tem qualidade, não adianta, uma hora vai secar, né? E eu vejo muitos profissionais, infelizmente, que ainda não estão preocupados com a parte da qualidade profissional, de como tratar o cliente, de como prestar o melhor serviço. E você que está aí na caminhada diária, como eu, você sabe que acontece muito de ver colegas, né? Que você fala assim, cara, o que esse cara tá fazendo? Deveria estar fazendo qualquer coisa da vida, mas advogando no criminal não dá, não é perfil, não é para ele, né? Tem muita gente que a gente vê e essa semana saiu uma notícia que a gente conseguiu soltar 3 réus que... Você viu aquele caso que o carro da Copel com 2 toneladas de drogas foi para Santa Catarina passear? Vi. Então, eles Passear. se tornaram meu cliente, a gente soltou eles semana passada. Então saiu na mídia lá, 2 toneladas não é suficiente para manter a prisão. Sim. É que as manchetes sempre são super apelativas. Aí nessa, quando sai na mídia, eu posso postar na minha rede social. Aí postei. Cara, você vê comentários absurdos de pessoas, eu acho totalmente aceitável. Uma pessoa, vamos dizer, comum, que não é formada em direito, dizer a justiça tá perdida. Nossa, como assim soltar um traficante? Ou até mesmo falar, isso aí é decisão comprada. Eu até aceito o raciocínio com uma pessoa que não é, que atua com direito ter isso. E aí o meu Instagram é para isso na parte de cliente. É conscientizar eles da importância do advogado e ensinar isso. Agora, eu leio isso de advogado, cara, é de arder os olhos, porque eu vejo advogado, aí eu vou tentando filtrar para salvar o ser humano. É advogado civil? Pô, civil, tá bom. É trabalhista? Tá, você não tá sabendo muito. Agora advogado criminal falando isso. Eu vi advogado criminal falando, não, isso aí comprou decisão. É um absurdo, a justiça tá perdida. Irmão, você é advogado criminal e você tá criticando uma liberdade. Não, e aí entra 2 pontos, né? Seu trabalho foi tão bem feito que o cara acha que você precisou comprar. Ó, pra você ver. Então eu fiquei nessa aí, que, né? Meu Deus do céu, cobrei barato então, porque eu descobri depois de sair essa matéria que eu cobrei barato no caso. E aí... meu Deus do céu, o que eles... Mas, cara, o advogado que se diz criminalista e que tem posicionamentos que não são garantistas, eu não consigo entender. Não tem como. Eu não consigo entender. Tá, entendo que tá tentando pegar uma fatia de mercado, aí tá falando que os outros acreditam, que ele acredita que os outros querem ouvir, mas não faz sentido. Essa fatia de mercado nem vai ser preso, não vai praticar crime que ele quer agradar. E não somente isso, de não praticar o crime, mas ele tenta agradar uma fatia de mercado que ele acredita que vai ser rentável futuramente, mas que só vai dar um tapinha nas costas e falar assim, nossa, como você é um advogado bom. Porque daí quando eles precisarem de um... Aí é vontade de quem? Quem solta, né? Ele vai precisar... exatamente. E você disse aí que você é garantista. O que fez em você, assim, pra que ele se despertou? Você falou, sou advogado criminal garantista. Cara, é porque assim, na verdade... já inverteu já. É que desde a faculdade, eu sempre me especializei na parte criminal. Eu entrei na faculdade querendo ser promotor. Foi meu primeiro intuito. Mas... Salvou quando? No meio da faculdade, 5º período. Entrei pro grupo do Tribunal do Júri. Aí é foda. E aí, cara, é uma experiência que eu falo que todo mundo, toda faculdade deveria ter. E todo mundo deveria participar. Nem que fosse por um semestre, só pra entender. E num júri simulado, o primeiro evento, eu nem sabia o que era júri, não entendia nada ainda. E a gente fez um curso de júri simulado, na época com vários advogados bem famosos, assim, bem renomados. E no momento dos debates do júri, um advogado já formado, eu ainda aluno, né? Ele começou a querer discutir comigo no júri. E, cara, eu sou um cara muito tranquilo. Muito, muito, muito tranquilo. Dificilmente você vai me ver perdendo o tom. Só que quando você coloca a beca, você tem um nome a zelar, você tem uma postura. Né? A postura tem que ser diferente. E aí eu gostei daquilo. Eu gostei do embate. Entende? Depois que você gosta do embate, aí já era.
E a parte do... Então, nesse momento que eu decidi Isso é de que eu ia criança. para a área criminal. Falei assim, cara, eu vou especializar em tribunal do júri, é o que eu gosto. Tanto que mesmo antes de me formar, ainda como estudante, eu já tinha feito 5 júris reais, eu tinha sustentado em 5 Ah, júris. porra. Então, estava bem encaminhado. Mas o momento de ser garantista, eu acho que vai muito de valores, cara. Acho que é você entender que direito é igual pra todo mundo, cara. Não adianta se você é branco, se você é preto, se você é rico ou pobre, deveria ser o mesmo pra todo mundo. E as pessoas não têm esse discernimento. Eu parei com isso porque tava me incomodando. Eu fazia um exercício de quando eu via, por exemplo, nas redes sociais alguém pegando muito pesado, usando comentários assim, muito agressivos contra pessoas que tiveram liberdade e tudo mais. Eu dava uma olhadinha só no Instagram, só pra dar uma olhada pra entender o perfil daquela Sim. pessoa. Cara, em regra, só se no Instagram você já viu alguns possíveis crimes acontecendo e que a pessoa não tinha ciência que era crime ou, né, fazia vista grossa. E eu falei, cara, qual o sentido, né, de eu apontar o dedo pra outra pessoa e não entender que o mesmo jeito que eu tenho, ela tem? Por que quando é com o meu filho, aí eu passo a mão na cabeça e falo, não, mas isso não é crime tão bom. Aí o filho do outro que faz a mesma atitude, a mesma ação. Não, é vagabundo, mas isso tem que estar preso. Aí sai da prisão, vai procurar emprego? Não, mas como que você vai dar emprego para um condenado? Não é... Sabe? Então, E aí o garantismo começou a fazer parte da minha vida, comecei a entender, na verdade. Porque eu já tinha o sentimento, mas não sabia o que era. Aí com a faculdade que eu passei a entender e conseguir explicar o que eu já sentia. Mas infelizmente nossos colegas não têm essa visão. Muitos, né? Tem advogados excelentes que Talvez tem, seja mas então a muitos falta não de têm. experiência, vivência, né? Pra sentir a dor do outro, talvez. Acho que sim. Porque eu, como falei, morava em periferia, daí tem algumas cenas que eu vi assim que eu não sei na minha cabeça. Tinha uma pessoa lá que vendia entorpecentes e ficava de boa na rua, porque ele tinha a pele mais clara e tal. E um colega meu, era criança ainda, tinha uns 8 anos só, ele era a pele mais escura. E a polícia sempre abordava ele, sempre, o cara não. E entrava na casa dele, sempre coisa. Aí, de repente, do nada, ele foi preso, sabe? Não sei se ele tinha alguma coisa errada ou não, mas do outra pessoa que era vizinha, nunca foi abordada, nunca foi revistada, é selecionado isso. E aí eu vi aquele caso do Evandro Silva. Sim. Nossa senhora, eu vou fazer um resumo pra vocês. Você não O conhece caso o do caso? Evandro Silva é muito famoso aqui no Paraná, das Bruxas de Guaratuba, tá? Qual que é o nome da família mesmo? Ai, não vou me recordar, mas tem um podcast sobre ele, só Tem. colocar no Spotify, A cara do Bage. Evandro. Família Família Bage. Bage. Família Bage. O prefeito, daí aquilo ali foi um golpe político, tudo deu a entender, que acusaram a mulher do prefeito de fazer bruxaria com o menino Evandro. E o pai de santo, eu acho que foi acusado também, que ela era daí não era cristã ainda. Sim. E aí conseguiram a confissão da mãe Abage, que foi ela. Sobre Só que tortura, né? depois veio as informações que introduziram o cabo de vassoura na filha dela, estupraram a filha dela na frente dela, espancaram elas. Nessa situação, qualquer um confessa tudo. E aí essa confissão é válida? E aí fazendo essas análises eu comecei a ver, cara, não é justo. Justo é justo, a balança nunca pende. Você coloca o direito de um lado e a pena do outro, a Temis tem que ficar com a balança certa, nunca pende. Se pendeu, não é justo. Se não é justo, não vai ser uma sentença legal, tem que ser tirada do mundo jurídico. E aí eu comecei a ter essa análise. Eu pego um caso, eu analiso se aquela prova foi colhida dessa maneira, mas não é porque o advogado tal, não. É porque eu tô realmente, no meu trabalho, buscando a equidade, porque justiça que é justo para um não é justo para outro, mas buscando equilibrar a balança. Você vai deixar um criminoso solto? Beleza. Então você vai prender outro cumprindo a lei. Aí eu uso muito. É melhor deixar solto 10 culpados que prender um inocente. Porque só quem é preso sabe a dor disso. Então, no meu trabalho, assim, você colheu a prova, mas vamos ver se você respeitou. Porque, infelizmente, existe policial bom, policial ruim, advogado bom, advogado ruim, pedreiro bom, pedreiro ruim. É em qualquer profissão. E, infelizmente, existe preconceito nas pessoas que nem todo mundo pode controlar. E, infelizmente, existe, sim, casos que a pessoa estava lá e, de repente, aquele policial quis falar que ele era traficante. E quem decide que é tráfico uso é o policial. Então, por isso que a gente vai bater firme em sempre defender a aplicação correta da lei. E é isso que tem que entender. E as pessoas não entendem, né? É complicado. Por isso que
mas como é que se faz milagre? Não, eu simplesmente sou garantista e eu não fico procurando brecha. Eu procuro como aconteceu o fato. Porque se o fato aconteceu, eu sempre falo pros juízes, que às vezes os policiais prendem, e muitas vezes depois eu tô em processo do lado, dizendo, graças a Deus, os policiais ficam com raiva de mim na hora ali por causa do meu jeito de lidar, mas depois, não, o cara trabalha certo, né? E eu converso com eles depois, e às vezes eu falo assim, vou soltar, hein? Deles, não vai. Falo, vou. Tipo, não vai, Sim, mais sim. íntimo mesmo, né? Não vai. Falo, vou sim. Aí, de repente, eu posto no Instagram, eles vão lá e batem palma. Só que assim, porque eles entenderam qual que é o meu papel, sabe? E Eu gosto, respeito o trabalho bem feito, né? Isso, então assim, eu não vou fazer nada. Eu sempre falo pros meus amigos policiais, se você prender certinho, como a lei manda, vai ficar preso. É sempre assim, prende certinho que vai ficar preso. Se não prendeu certinho e ele vir me contratar, eu vou fazer um trabalho técnico e vou achar onde que está o problema naquela prova, onde está o problema naquela condenação. Porque não vamos falar de tráfico, vamos falar do crime de estupro. Cara, é muito pesado, aí é polêmico, né? Crime de estupro é pesado. Violência doméstica é pesado porque a prova principal é a palavra da vítima. E aí nós entramos numa dicotomia aqui que nós só ficamos aqui sem um beco sem saída, porque muitas mulheres são abusadas, são agredidas, não vão levar ao público, não levam à delegacia, porque são desacreditadas. Aí talvez chega lá, pega um escrivão machista, um delegado machista, olha a roupa que você está usando, sabe? Faz isso, e aí ela não denuncia, vira um feminicídio. Sim. Então nós precisamos fomentar, despertar a vontade de fazer as denúncias sim. Porém, por outro lado, existem pessoas que não têm total controle da sua mente, às vezes não por ser uma pessoa má, mas por um distúrbio, por causa de um sequestro das amigas, por causa de uma perca, de algo que acontece e faz ela perder o controle, às vezes inventa alguma coisa. O cara traiu ela, tá com raiva, vai lá, se agride, chama a polícia. Veja como nós ficamos, então, quando nós baseamos só a palavra da vítima, nós ficamos, pô, cara, eu posso acreditar 100%, eu não posso desacreditar, mas ainda existe pessoas que podem prejudicar os outros, porque homem, mulher, criança mentem. Sim. Não é uma pessoa específica. Pessoas, seres humanos estão tendenciosos a causar mentira quando querem alcançar algo, né? Pode estar essa proporção. Então, é difícil, cara. Esse crime de atuar na advocacia criminal é difícil. E aí, nesses casos, o que a gente faz? Tipo, é só a palavra da vítima. Cara, eu sei, eu respeito. Então, olha a dificuldade de ser técnico para conseguir trazer uma absolvição em casos assim. Por isso que eu sempre falo, a advocacia criminal, se todo mundo soubesse a real função do advogado, a gente ia estar sempre sendo aplaudido e não criticado. E pegando esse exemplo que você deu, que realmente é uma questão muito difícil de se lidar, né? E ela tem várias facetas. E um ponto que eu percebo, e que isso que eu faço uma crítica, é que as pessoas querem decisões não, ela quer uma solução muito simples para um problema que é muito complexo. E a punição, eles acreditam que é a única solução. Então, na dúvida, vai lá e prende. Pau no réu. Cara, é culpado? Prende. Não sei se é culpado. Prende assim mesmo, porque vai que é. Né? Vai que é. Então, eles tentam achar soluções muito simples para assuntos complexos e evitam situações e soluções a longo prazo. Então, o que seria, por exemplo, aceitável nesse caso? Trabalhar mais a questão educacional para evitar, né? Do que, de fato, punir depois que aconteceu. Sim. Mas, ao mesmo tempo que as pessoas falam assim, não, vamos punir, vamos prender, tem que prender. Aí tem educação sexual nas escolas. Quantos fatos foram descobertos depois que muitos jovens passaram a ter aula de educação sexual na escola? Pois é. Aí ele entendeu o que de fato estava acontecendo com ele, que era um crime que estava acontecendo, e denunciou. Então, olha a importância disso, né? De um jovem entender o que de fato está acontecendo na casa dele, o que está acontecendo com ele, ou com o irmão, com uma irmã. Mas isso é uma solução a curto prazo? Não necessariamente. E por isso, como tudo nesse mundo é político, o que faz? Não, mas pra quê? Pra que educação? Não, tira da escola, tá induzindo. Melhor a gente só punir. Apareceu? Teve denúncia? Vamos punir e pronto. Então, eu acho que o direito ainda tem essa grande falha de tentar trazer respostas simples para assuntos complexos. E nossa sociedade, não sei se você concorda, mas o Brasil, de forma geral, eu acho que nos últimos 8 anos, talvez, está piorando cada vez mais o punitivismo. E não vai mudar tão cedo. Eu acho que isso aí é o novo normal de tentar achar soluções muito rápidas. Aconteceu um fato? Cria uma lei. Coloca o nome dessa lei de uma pessoa famosa. Pronto, olha a quantidade de votos que eu consegui com isso, olha a quantidade. E não pensa nos impactos sociais que aquela lei gera, que aquela punição gera. Só pune.
Na dúvida, pune, pune. E como nós falamos, ainda tendo colegas de profissão que não fazem um trabalho adequado, realmente vai punir, vai ser condenado, a grande maioria. E muitas vezes, quando nos procuram, está no final do processo, já tem uma condenação, está só em fase recursal, já não tem muito o que fazer, porque não dá mais para produzir novas provas. E você olha para o processo e fala assim, mas cara, tava fácil achar a solução. Lá atrás, a prova tava técnica, era fácil. Mas o advogado não pediu. Eu acho que isso aí que você falou vai para uma questão política, se a gente conversando aqui parece até fácil administrar o país, né? Não, era só da educação que era mais tranquilo, parece fácil a gente falando. Mas é claro, se um país constrói muitos presídios, mais presídio que escola, com certeza aí tem um erro. Mas eu sou dessa filosofia sua. Cara, eu sou muito polêmico, eu acredito que bom, não vou falar isso aqui agora, mas acredito até, cara, se as pessoas levassem a sério e analisassem a questão até, que em vez de querer controlar a vida dos outros, eu acredito que até a questão do aborto, cara, se todo mundo respeitasse, igual falo meus amigos, Deus deu uma vida para cada um, se organizar de direito, dá para cuidar, reduziria muito a criminalidade também. Por quê? Eu conheço, assim, que eu falei, preferia muitas amigas. Claro que não é a regra, não sou a favor, eu acho que cada um tem que fazer a sua escolha, mas para dar um contexto aqui, falar do aborto e voltar da educação. Sim. Que assim, se tem muitas mães na periferia que não queriam ter um filho. Infelizmente, elas não. Em resumo, aí elas não. Os filhos nascem, elas quererem, e aí elas não criam. O Estado obriga ela a ter o filho, já que você vai me obrigar, eu vou ter, mas eu vou deixar aqui. Aí essa criança é aquela que vai pro sinaleiro, é aquela criança que começa a ter má influência, é aquela criança que de repente tá roubando e tirando a vida do outro. Mas é um assunto muito mais complexo, a gente precisa de horas para falar. Mas são isso que a pessoa quer tanto impor o que ela acha certo a outro que ela não vê onde que isso ia dar. E aí na questão da educação, o que eu acho? Cara, com certeza, tinha que ter mais escolas e dentro da escola ensinar ensino religioso, talvez, mas de todas as religiões, economia, direito, sexualidade no sentido não daquela putaria de ficar vendo... Não, é coisa técnica mesmo, mas quando tá na idade adequada. Mas, principalmente, cara, se colocasse direitos na faculdade, no colégio, Constituição, ia vir uma classe melhor. Só que pessoas inteligentes começam a ser o quê? Virar pessoas prósperas transbordam, conseguem melhorar o nível, a inteligência e começa o quê? Não são mais escravos de um governo que tem todo um sistema de controle. Que eles fingem que eles estão criando uma segurança, porque olha só o tanto de gente que te aprendeu, mas não vê que os atos, a escolha do governo foi a própria causa que gerou esses crimes. Ninguém tem essa conexão. Não, você tá defendendo o bandido. Não, pra ver por que aquela pessoa cometeu aquele crime. Claro que tem maluco. Tem maluco, daí tem medida de segurança, tem cadeia. Claro que existe, porque nem todo mundo sabe viver em sociedade. Mas vamos lembrar lá, o homem é o lobo do próprio homem. O homem nasce bom, a sociedade o corrompe. Então é uma pessoa que tem um convívio, a ambiência. É a ambiência que ela tava que fez ela se tornar, ter aquela escolha. Claro que seja uma pessoa próxima, uma pessoa lascada, sempre foi a ambiência que levou ela. Agora, se realmente o Estado fosse lá, fizesse escola, fizesse mais cultura no sentido, cultura de verdade, que desse oportunidade para praticar esporte, estudar. Mas não sei de onde tirar dinheiro, não é problema meu, você está aqui para administrar, se tem imposto, usa adequadamente. Usa adequadamente isso e cria essas escolas e cria centros para ensinar as crianças que delas não vão estar na ambiência do crime. Justamente. Aí o crime vai reduzir conforme passando. Mas não, vamos criar presídio, olha só, coloquei um monte de policial aqui. Mas foi o próprio os atos do governo que fez a criminalidade crescer, tá fingindo para você que tá te dando segurança e tá ali só cada vez deixando você mais na coleira dele para você não fugir. É meio complexo, né? Não, esse assunto é muito complexo. Se fosse só meio, a gente dava um jeito ainda. É muito complexo, porque é o dia a dia, né? A gente vê a cada dia mais esse fluxo, esse círculo, e ele nunca se encerra, cara. É incrível. A cada novo governante parece que piora a situação, com decisões, ao meu ver, mais equivocadas e com retrocessos, e numa punição, assim, totalmente exacerbada. Porque, concordo, como você falou, tem louco no mundo. Tem gente realmente que precisa ser punida, precisa ser afastada da sociedade. Agora, a porcentagem de pessoas que hoje está afastada da sociedade é algo, assim, que assusta. A gente falhou como sociedade. Entende? Tem que ter essa noção e entender aonde está o erro. Sim. Porque não é uma geração que deu errado, está sendo geração atrás de geração. Então, ter essa noção e acho que começar a trabalhar formas de mudança disso, talvez seja um caminho
pra gente conseguir reduzir um pouco, né? Porque a população carcerária do país aumenta cada dia mais e você sabe, como eu, a gente tem que estar lá na luta para poder garantir os direitos mínimos de quem tá preso, né? Porque é tanta coisa que acontece que as pessoas nem imaginam que acontece dentro de um presídio. A população carcerária está em 852 mil, bate no Google aí. Na pandemia estava batendo 1 milhão. Aí teve o problema da pandemia, descarcerou bastante, foi para 700, subiu para 800. Isso aí, cara, que você disse, eu lembrei de uma frase, um pensamento meu até que eu gosto de compartilhar. O erro eu acho que está dentro de cada um, que esquecer de ver o outro como outro. Você não tem alteridade. Você não reconhece o outro na essência que ele é. A gente tem algo que a gente acredita que é o certo, se alguém discorda, pode ver. Até o discurso político é assim, seja direita e esquerda, principalmente a esquerda é um pouquinho mais nisso. Se você discorda um pouco, nossa, não vamos falar de político. Sim. Eles querem impor. Na verdade, qualquer um, sempre é assim. Discordou de mim, eu vou impor. Vou Sim. te fazer até você acreditar, achando que é o certo. Então, hoje, eles têm uma visão de tudo assim, praticou, prende. Só que não vê que, assim, prendeu um homem. Ele tinha 2 filhos menores. Esses 2 filhos menores vão viver 8 anos longe do pai. A mãe vai ter uma vida de várias, como pode dizer, humilhação de ir na cadeia, se vão largar do marido, ser revistada, ficar nua, passar por toda aquela... que tem muita opressão, não adianta fechar os olhos, tem. Sim. Não é em todas as cadeias. Pelo menos em uma no Brasil, garanto que tem. Não uma só. E então veja que aquela família foi desestruturada. Aquela família, aqueles 2 filhos, a chance dele repetir, porque, gente, é muito... Ninguém repara isso, mas, como eu falo, é muito complexo, né? Um filho, ele reproduz os padrões do pai, mesmo sem querer. Ali até certa idade, acho que até os 15 anos, ele copia o pai. Depois ele quer que o pai vai pro inferno, né? Mas ele copia. Então ele vê o pai preso, assim, se ele for jovem, ele nem sabe o que é aquilo, mas ele acha que talvez comece inconscientemente que a maneira de ficar mais perto do pai é onde? Atrás das grades. Pô, meu pai era um machão, ele era criminoso. E não vê que vai corrompendo a família você ter um punitivismo extremo. Agora, por outro lado, esse pai errou, foi preso, tem um bom advogado, consegue ali a Lili dele, ele volta para a família antes dele ser corrompido, antes da família ser corrompida, que é a ressocialização da pena, que é a função dela, talvez salve aquela família, salve aqueles 2 filhos. Ah, mas claro que não vai salvar. Talvez não salve. Mas se 10 famílias salvar uma, pensa num efeito pirâmide lá na frente, o bom que vai ser. Sim. Então, ao invés de ter um punitivismo, errou, pune, não. Vamos lá, você errou? Vamos estudar criminologia, que todo mundo deixa de lado. Por que esse crime aconteceu? Onde você nasceu? Por que você tomou essa escolha? O que te faltou que você podia ter tomado uma escolha diferente? Ah, mas ele já cometeu o crime. Ele já. Mas todo mundo é ser humano. Com esse estudo eu consigo evitar outros crimes. Mas eu vou estudar isso pra quê? Né? É isso. Sim. Não, concordo com você assim, 100% e um assunto, cara. Ainda mais quando você fala de criminologia. A gente poderia ficar aqui horas falando sobre isso, porque é muito extenso, né? É muito extenso, é um assunto que você tem muitas facetas, muitas abordagens e que é pouco estudado ainda. E que eu acho que a maioria dos advogados, criminalistas principalmente, deveriam dar um pouco mais de atenção para essa situação, para esse estudo, até para entender o motivo do próprio trabalho. Tá, por que eu advogo no criminal? De onde vem isso? De onde vem a essência do que eu faço? E a galera não sabe, não estuda, não sei se não tem tempo, não sei o que passa. Mas, mudando um pouco de assunto, saindo um pouco desse cenário político, durante sua fala, você falou algo que me chamou muita atenção. Você falou assim, cara, a prosperidade transborda. Isso. E você, desde do início... Foi com ela? E desde o início você sempre fala... Eu sempre vejo em você essa visão. 2 pontos que me chamaram muita atenção em você. Você tem uma religiosidade muito aflorada. Acho que você deixa isso muito nítido. E muito o intuito de repassar conhecimento. Tá? Eu tô recebendo algo, eu vou retribuir isso de alguma forma. Como mentor, com a sua equipe ali, a sua comunidade... como que você vê esse transbordar da sua prosperidade? O que você busca com esses mentores? Perdão, com esses mentorados? O seu curso, a sua visão é mais voltada para... Vou te ensinar a técnica, cara. Para de fazer merda nos processos. Vem cá, me dá a mão, que eu vou te ensinar o que fazer. Ou você trabalha com eles também essa questão de visão de mundo que você tem? Não. Primeira questão de religiosidade, eu não sou uma pessoa que frequenta a igreja, mas sou uma pessoa que eu tenho pra mim sempre praticar o bem, porque tudo que você faz volta. Certo. Então eu pratico o bem. Sobre a mentoria, aí, se você que não conhece o meu Diário de um Criminalista ou o meu curso,
Qual que é o meu objetivo? Eu tenho um curso de lei de drogas que eu ensino você a atuar na lei de drogas desde o momento ali que aconteceu o flagrante. Desde o flagrante você já vai saber todas as teses que pode absorver seu cliente. Você compra o meu curso, você vai aprender. Você vai chegar no flagrante, você vai saber todas as teses, vai ter que saber o que fazer. Isso é para poder te dar uma técnica para você poder entregar teu trabalho. Por quê? Por que eu escolhi a lei de drogas? 1/3 de todos os presos são na lei de drogas. Então, o tanto de trabalho que tem, a demanda é grande, então tem possibilidade de você trabalhar. Sim. E no criminal soltou, mostrou resultado, você consegue outro cliente. Então, a maneira mais rápida de você mostrar resultado é na lei de drogas. Então, começa dominando essa lei. Essa é a minha perspectiva. Porém, aí, na minha comunidade, o que eu vejo lá com ele? Isso é para dar o... Mas isso aí não resolve. Eu conheço tanto advogado bom, que não consegue fechar um contrato, que não consegue uma absolvição, falta nele o quê? A noção de mundo. Aí olha a minha intenção do meu curso, cara, qual que é a minha intenção? Assim, eu vim de periferia, eu vi muitas ilegalidades, vi muitas coisas ruins, e eu queria fazer algo diferente. E aí quando eu pego alguém que está saindo da faculdade, às vezes ele quer ser promotor, às vezes ele quer ser juiz, mas ele precisa advogar. Pô, eu preciso ter resultado, vou comprar o curso desse cara. Dentro do meu curso eu passo para ele uma visão de advocacia diferenciada. Uma noção de advocacia humanizada. E eu torço para 1/3 ser promotor, 1/3 juiz e 1/3 advogado. Por quê? Aí esse cara vira promotor, ele foi meu aluno, Sim. ele tem uma visão mais humanizada do direito criminal, ele não vai ser punitivista, vai resolver o problema. O juiz que foi o meu mentorado, ou ele estudou comigo, ele me conheceu, foi meu amigo, a visão dele é mais humanizada. Na hora de punir, ele vai lembrar disso e falar, pô, e assim eu consigo contribuir para um Brasil melhor, não hoje, mas daqui 20 anos, quando os meus mentores estiverem ocupando esses cargos, aí vão começar a colher os frutos. Essa que é a minha visão. Cara, assim, foi um prazer imenso bater esse papo contigo. Eu acompanho muito a sua visão em muitos pontos, apesar, como eu falei, da gente não ter se conhecido pessoalmente antes. Então, assim, é um prazer ter você aqui. Saiba que as portas do WM Podcast estão sempre abertas para você, tá? E continue com esse trabalho, cara. Continue com essa visão, independente de quem ataque, independente do que falem, porque eu acho que o caminho é por aí mesmo, o caminho da advocacia criminal. A gente precisa de pessoas que tenham a coragem de fazer a diferença, principalmente em uma área que está ainda muito atrás das demais áreas. E quando você pensa em crescimento, em fazer a diferença, né? A gente ainda tem muito que evoluir na advocacia criminal como um todo. Então, parabéns pelas iniciativas que você teve na sua carreira, parabéns pelo momento de carreira que você chegou. E só tenho te agradecer por estar aqui dividindo isso com outros advogados, outros estudantes de direito. Tenho certeza que vai ser enriquecedor para muita gente. Pô, eu que agradeço o convite, vou deixar bem claro aqui, sem nenhuma demagogia, que eu estou muito honrado. Adoro bater bate-papo assim, então se algum dia quiser que eu volte, é só convidar. E muito obrigado pelo espaço mesmo, gratidão. Perfeito. Pessoal, muito obrigado. Sigam o canal WM Podcast, acompanhem no Instagram, sigam as redes sociais também do Jeff. Seu Instagram é? @Jeff, JEEFFEH. Se for advogado, você pode procurar Jeff ou ADV. Então sigam o canal, acompanhem o Jeff nas redes sociais deles e acompanhem toda terça-feira às 7h07 da manhã sai um novo episódio aqui no canal. Um abraço!